E aí, amarela? Hello, gente. Amiga gata gostosa. Hoje a live é sobre gramática. Vou dar algumas dicas. E quem também tiver algumas dúvidas, podem perguntar. Como eu entrei uns 3 minutos adiantado, eu vou esperar mais um tempinho aí a turma entrar. No meu relógio ainda não são 7h30, então vamos esperar mais um pouquinho. Boa noite para quem está chegando. A live hoje é sobre gramática. Oi, gente, boa noite. A live de hoje é sobre gramática. Eu vou esperar um pouco mais para poder. Oi, Luiz, tudo bom? E aí, fazendo as minhas atividades, querido? Que titia passou no grupo? Vamos fazer as atividades, né? Porque quando a gente voltar às aulas, vai ser super corrido. E aí, quem não fez nesse período que está em casa, vai ter o quê? Acumulado, né? Então, não acumule as atividades de titia, não. Esse ângulo não me favorece. Tem uma papada aqui, eu não tenho essa papada, juro. Bom, deixa eu ver que hora é essa. Uns 2 minutinhos, né? Todo lugar tem os retardatários. Vamos esperar um pouquinho então, né? Tá calor aí, gente? Aqui não tá calor, não. Aqui tá derretendo tudo. Tô conseguindo ver quem... Minha gente, vocês têm uma mania de colocar o IG de vocês, assim. Outro nome, menos o nome de vocês. Como às vezes tem foto que eu não consigo reconhecer as pessoas. Então, só que é o seguinte, eu fico naquela querendo correr aqui. Primeira preguiça de manhã não deixa, né? Eu gosto de correr final de tarde ou à noite. E esse horário tem algumas pessoas que correm, né? Como eu faço parte do conselho fiscal daqui, do condomínio, eu tenho que dar exemplo, né? Porque o pessoal tá caindo em cima em quem tá correndo. Mas em países que sofreram bem pior, né, do que o nosso, né? Graças a Deus que o da gente, assim, se Deus quiser, não vai avançar, né? Tem esse período que estão dizendo que agora vai aumentar, mas se todo mundo ficar em casa não vai aumentar. Enfim, a turma tá saindo na rua para correr em outros países, né? Contanto que chega em casa e faça assim, a higienização. Só que eu, por fazer parte do Conselho Fiscal daqui, tenho que dar exemplo, né? Então, eu vou ter que... Ops, derrubei o celular. Eu vou ter que fazer... criando coragem para fazer exercício dentro de casa, né? Para, se não for para diminuir, pelo menos não aumentar. Mas vamos lá. É um número legal, a gente já pode começar. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega depois. Tem um pessoal que já está aqui tendo dúvida até pelo WhatsApp, perguntando onde eu vou fazer a live. Isso porque eu disse que era no Instagram, né? Mas o nosso problema é esse, de ler o texto e não estar atento. Falta coragem, Rian. No momento, para pré-ENEM, eu estou dando lá dos melhores do mundo.
ver se eu consigo aqui marcar eles nesses aqui, ó. Eu gosto muito de lá e eu vou te dizer que é um dos poucos cursos, gente, que tá fazendo plataforma de videoaulas para esse momento, sabe? Muita gente vai começar, vai só em abril. Tá certo, Mirelle, eu falo com você depois. Eu vi que muita gente mandou mensagem para mim e vi que são as atividades que deixaram. E aí eu não respondi porque realmente eu estava me organizando todinha para começar na hora, né? E graças a Deus eu comecei até antes, entrei aqui na live até antes, para não atrasar. E aí não se preocupem que eu vou responder, vou dar pelo menos um ok recebido, depois eu corrijo o que vocês mandaram para mim, tá bom? Bom, o foco é gramática, tô vendo muita gente do MB, é gramática de maneira geral, gramática para saber gramática, então é gramática para você utilizar na redação, é gramática para você fazer prova para concurso, gramática para a vida, para não passar vergonha, né? Ok? Então eu vou começar com um que eu acho bem facinho, que é o verbo... Tá todo mundo conseguindo me ouvir legal, né? A imagem tá boa, tá clara. Se tiver ruim ou der uma travada, gente, então me sinaliza, por favor, tá? Que às vezes meu celular, não sei, minha internet dá uma travada. Bom, eu vou começar com o verbo namorar. Alguém sabe a regência do verbo namorar? Ele é um verbo de ligação? É um verbo transitivo? Direto ou indireto? É um verbo intransitivo? Respondam aí. Please. Obrigada, valeu pelo retorno. Então eu perguntei para quem entrou agora, eu perguntei sobre a regência do verbo namorar. Alguém sabe dizer? Tô falando sozinha, ninguém me responde. Bom, simbora. O verbo namorar é um verbo transitivo direto, ou seja, é um verbo que pede complemento sem preposição, certo? Verbos transitivos são verbos que pedem complemento. Aí eu tenho indireto, que é um complemento que tem que vir acompanhado por uma preposição, e o direto, que tem que vir um complemento, porque é transitivo, né? Mas sem preposição. Eu perguntei para quem chegou agora sobre o verbo namorar. Eu perguntei qual é a regência dele, se ele é um verbo de ligação, transitivo, intransitivo. E aí alguém respondeu, né? Heraldo, ele acertou. É um verbo transitivo direto. Ele pede complemento sem preposição. Ou seja, quando a gente diz Paulo namora com Susana, isso é uma frase na linguagem informal, porque na verdade, gramaticalmente está errado, tá? Gramaticalmente não é adequado. Qual é o correto então, Cíndia? Paulo namora Susana e não com Susana, porque com a preposição que deve ser exigida apenas para verbos transitivos indiretos. Como o verbo namorar não é indireto, é direto, né? Ele não é indireto, ele é direto. Então é quem namora, namora alguém e não com alguém. Inclusive você que está pensando em pedir alguém em namoro, você não vai dizer, ei, quer namorar comigo? Não, você vai dizer, ei, quer me namorar? Fica mais formal, não é? E para quem apreciar a língua portuguesa ou uma pessoa que fale adequadamente, numa situação formal, vai dizer na hora sim, né? Então, essa, na verdade, é a frase correta. Quer me namorar ou Paulo namora Susana. Só que na linguagem formal, o ideal é que se tenha um entendimento, uma comunicação. Não importa como você está dizendo, se há concordância, se não há, né? Não importa. Na linguagem informal, o que importa é que você entenda. Mas eu estou tratando de linguagem formal, para concurso, para redação, para a vida. Então, fica essa primeira dica aí. Uma outra dica, eu vou sair um pouquinho de regência e depois eu volto. É sobre novo acordo ortográfico.
Aí a primeira palavra que eu vou dizer para vocês é autoescola. É com hífen ou sem hífen? Me digam aí, por favor. Vitor, sem previsão para volta às aulas no estado, tá? Enquanto isso, a gente estuda para ficar mais inteligente. A mente parada, a mente vazia, oficina de coisas ruins, negativas. Então, vamos preencher nossa mente com coisas boas, positivas, né? Às vezes a gente não tá nem fazendo exercício, né? Mas fica só na Netflix. Se for para estar na Netflix, então que seja coisas que desenvolvam o nosso intelectual. Três pessoas responderam sem hífen. Ok, sem hífen, mas aí autoescola sem hífen junto ou é sem hífen cada uma de um lado, auto de um lado e escola do outro? Junto, né, gente? Autoescola junto. Por que autoescola junto? Auto não é uma palavra, é um prefixo. É um prefixo que termina em vogal O. E aí o segundo elemento, que é uma palavra, escola é uma palavra, esse segundo elemento inicia com a vogal E. Então, toda vez que um prefixo termina em vogal e a palavra começa em vogal e essas vogais forem diferentes, não tem mais hífen. A gente junta a palavra, certo? Autoescola, por exemplo, é uma delas. Quem saberia dizer um exemplo, um outro exemplo que tem essa mesma regra de acentuação, segundo o novo acordo? Eu vi, Kailane, que você chegou, Kailane. Não, Arthur, não tem nada a ver, porque é automático, né? Já é um hibridismo, que é quando você junta aí prefixos, palavras, prefixo, sufixo, de outras línguas, de línguas diferentes. Quando você forma uma nova palavra, a partir de duas palavras, como bicicleta, filosofia, tá? É a junção de duas palavras ou dois prefixos com sufixo de outras línguas. E não é o caso de autoescola, né? Escola da língua portuguesa mesmo. Autoanálise é junto, sim, Heraldo. Muito bem, muito bom exemplo. Autoestima, muito bom, Alice. É outro exemplo também que segue a mesma regra de autoescola, sem hífen. Então, repetindo para quem chegou depois, nós vimos a regência do verbo namorar, que é transitivo direto, não exige preposição, inclusive a gente usa com preposição com, mas é errado. Vimos a regra de hífen de autoescola, e a gente viu outros exemplos, o pessoal deu autoajuda, autoanálise e autoestima, muito bem, porque o prefixo termina em vogal diferente da vogal que inicia a segunda palavra. Cíndia, e se o prefixo terminar com a mesma vogal que a outra palavra começa? Como micro-ondas. Micro é um prefixo, ondas é um substantivo. Micro termina em O, ondas começam em O. As duas palavras começam, uma termina com a vogal e a outra palavra começa com essa mesma vogal. E aí, gente? Pergunto a vocês. Com hífen ou sem hífen? Oi, irmãozinho. Heraldo, acho que tem crase o quê, menino? Oxe, que susto. Sem hífen, micro-ondas sem hífen. Sem e junto, né? Micro-ondas. Não, gente. Dessa vez vocês não acertaram. Com hífen. Antigamente era sem, agora é com hífen, né? Quando eu digo agora, é do novo acordo ortográfico para cá. Porque, na verdade, esse novo acordo, ele foi decretado em 2009. Em 2013, aí 2009 a 2013, todos os livros, tudo que era
de escrita tinha que ser reeditado. Só que o nosso Brasil, né, muito adiantado, ele não conseguiu. Aí deram um prazo de mais um ano, então até 2014. Então vamos dizer, desde 2014, surgiu desde 2009, mas poxa, desde 2014 já mudou, estamos em 2020. A gente tem a obrigação de saber disso sobre a nossa língua. Então assim, tá calor, viu, aqui, viu? Então assim, micro-ondas é com hífen. Vamos lembrar da regrinha que eu falei da palavra autoescola? Auto, prefixo que termina em vogal diferente da vogal que inicia a escola. Não é isso? Sem hífen. E micro-ondas? Micro termina com a vogal O, que tem a mesma vogal da segunda palavra ondas. Então, toda vez que eu tiver vogais iguais, eles se expelem. Você usa hífen. Então, é só gravar isso. Para quem já estudou física, né? Que sinais iguais se expelem, sinais diferentes se aproximam. É a mesma dica para essa regra de hífen, tá? Do novo acordo. Tá no antigo acordo mesmo. Então, lembrando, autoescola, autoestima, autoanálise, autoajuda, tudo sem hífen. Micro-ondas com hífen. Sabe outra, gente, que a turma põe hífen e não tem? Anti-inflamatório. Anti termina com a vogal I e inflamatório também começa com a vogal I, ou seja, a mesma vogal, né? Então, a gente tem que colocar hífen, certo? Põe hífen aí. Alguém tem alguma dúvida? Eu posso ir para minha próxima dica. Ai, tá brincando, Luiz? Menino! Querido, a primeira vez que eu estudei física na minha vida era o primeiro ano. Na escola tinha recuperação em toda unidade. Tomei tanto susto que eu fui para recuperação na primeira unidade. Quase que eu recebi uma pisa do meu pai. Gente, eu estudei tanto, vocês não têm noção, tanto, que nas outras unidades e nos outros anos do ensino médio, eu ficava dando aula para minhas amigas. E isso é bom, porque quando a gente ensina, a gente aprende. Então, assim, não lembro muito não, tá? Quase nada de física, mas na época eu arrasei tudo porque eu tinha medo de apanhar de papai. Surtiu efeito, né? Vamos lá, então. Peraí, Skyline, para de sorrir. Tira logo esse print. Autoconfiança. Júnior, meu vizinho, autoconfiança. Gente, e aí autoconfiança? Com hífen ou sem hífen? Gente, pessoal. Hibridismo com hífen? Não. Não tem, tá, Heraldo? Autoconfiança é sem hífen, Júnior. Certo? Autoconfiança não segue essa regra de vogais. Segue o seguinte. Toda vez que você tem um prefixo, que termina em uma vogal e a palavra ela inicia com uma consoante, sem hífen. Agora, se essa consoante for R ou S, você duplica o R ou S. Alguém saberia me dar um exemplo? Mini saia. Mini é um prefixo que termina em vogal I, certo? Saia começa consoante S. Então, a gente não usa mais hífen em mini saia. A gente tirou o hífen, né? Um novo acordo tirou o hífen. Mas ao invés de você só juntar, você duplica o S. Mini saia. Então, escrever aqui para vocês. Vai eu escrever no computador. Ok? Sabe outra? Alguém saberia me dizer uma outra palavra que segue a mesma regra ou de autoconfiança ou de mini saia, que são regras diferentes? Não, Heraldo, nem sempre que tiver hífen é um tipo de derivação prefixal. Os exemplos que eu estou usando é prefixal, mas eu tenho palavras
Por exemplo, guarda-roupa. Guarda é verbo, roupa é substantivo. E eu tenho hífen, entendeu? É um substantivo composto. Então, nem sempre vai ser assim, tá? Os exemplos que eu estou usando são com prefixo, porque são exemplos que estão dentro do novo acordo ortográfico, né? Porque houve mudança. Minha ideia é de dar dica para vocês. E aí, ninguém para me dar um exemplo que tem a mesma regra de mini saia? Pois eu vou dar. Anticorpos, Kailane, muito bom. Anticorpos é a mesma regra de autoconfiança, né? Mini saia a gente tem autorretrato, né? Que a gente chama hoje de selfie. Mas autorretrato é prefixo, auto, termina em vogal O, retrato começa com R, então eu vou duplicar o R. Então, repetindo, toda vez que eu tenho um prefixo que termina em vogal e o segundo elemento, no caso a palavra, ela começa com R ou S, a gente duplica. Antissal, não era para ser antissocial, não? Acho que é antissocial. Antissocial é a mesma regra de mini saia. Girassol, Heraldo, ela não está no novo acordo, porque girassol é um substantivo apenas e não tem prefixo aí. Girassol é uma composição por justa posição. Você pega duas palavras que já existem, que é gira e a outra é sol, juntando as duas, formou uma nova palavra. Antissal. Ou eu tô lembrada não, de significado não. É de sal mesmo ou tem alguma coisa a ver com política? Bom, de qualquer forma, tá seguindo a regra certinha, tá? Desculpem aí, vou pesquisar aqui, que eu sou pesquisadora mesmo de dicionário, gente. Eu estudo, eu leio livro, a minha vida é dicionário. Então, tudo que eu faço não sei, eu pesquiso. Eita, sei, mas não lembro, eu vou pesquisar. Ah, tá. Antissal mesmo, né? Quer dizer que é de sal mesmo. Ah. É que é tão incomum a gente usar essa palavra, né? Mas é isso mesmo, antissal. Um exemplo poderia ser dieta antissal, dieta à base de antissal, né? Que não faz uso do sal. Beleza, então. Vamos lá? Outra dica? Uma dica de crase agora. Dica de crase. Bom, gente, a primeira dica de crase é a seguinte. Na gramática, ela traz assim, casos em que ocorre crase. E depois ela faz casos em que é proibido o uso da crase. E depois ela diz casos facultativos de crase. Gente, tá estudando? Tá com pressa? Quer fazer um teste, uma coisa? Primeiro a gente memoriza os casos de crase. Vamos lá. Crase é toda vez que eu tenho a preposição a, só vai acontecer com a preposição a, diante de um artigo a ou as. Só vai acontecer nessas situações. E aí, multinacionais é a mesma regra de autoconfiança, Luiz, tá bom? E aí, rapidinho. Só para explicar isso aqui rapidinho, porque senão eu me distrai com as perguntas, tá? Depois eu ativo. Então, você memoriza as regras de crase, certo? A preposição a, ela tem que ser exigida pelo termo anterior para ocorrer crase. Essa preposição a, ela é exigida por um termo anterior. Esse termo anterior pode ser um verbo ou um nome. Mas não é só a preposição que vai surgir crase. Eu tenho que juntar, é uma fusão com essa preposição que o nome exigiu ou o verbo exigiu, mais o artigo a ou as, que também está acompanhando um termo que vem posterior a ele. E esse termo posterior só pode ser um nome feminino.
Porque artigo A, artigo AS, só acompanha nome feminino, gente. Não acompanha nome masculino. Não acompanha verbo. Como é que eu digo assim? É proibido usar verbo. É proibido ocorrer crase diante de verbo. É óbvio. Verbo é neutro. Verbo não tem gênero, galera. Verbo tem número, né? Mas ele não tem gênero. Certo? Quando você diz ele voltou, o gênero está no pronome ele, não está no verbo voltou. Porque se tivesse no verbo voltou, né? O gênero estivesse no verbo voltou, voltou só serviria para homem, mas não. Quando digo ele voltou, pode ser ela voltou. O gênero está no pronome e não no verbo. Então é óbvio que não pode ser crase diante de verbo, né? É óbvio que não pode ser crase diante de palavras masculinas se o artigo A só acompanha palavras femininas. Entende, gente? Então, memoriza as regras primeiro que ocorre crase. Agora, lógico, tem nuances, né? Porque nossa língua portuguesa tem um tal de exceção que, menino... Pois é. Na exceção, eu tenho, por exemplo, diante de palavra à moda implícita, ocorre crase. Aí as pessoas, para complicar, no concurso faz assim, sei lá, João sempre se veste a Justin Bieber. Justin Bieber é masculino. Como é que esse A aí sim está craseado? Como é que ocorreu crase? Porque, na verdade, a minha intenção é dizer João se veste a moda Justin Bieber. Então, na verdade, não é porque a palavra é masculina. Eu memorizei porque moda, que é uma palavra feminina, está implícita. Entendem? Então é isso, gente. O ideal é que vocês memorizem as regras que ocorrem em crase. Beleza? E uma outra dica sobre crase são os casos facultativos. Os casos facultativos são 3, ó. 3. Primeiro caso, diante da preposição até. Se você tem na frase, né, ela se dirigiu até a mãe dela, ou até, sei lá, a tia. Se eu ponho esse a, que está depois do até, e antes do tia, deu para visualizar? Ela está até a tia. Está até a tia. Se você pôs o acento grave, que é o acento contrário ao acento agudo, né, gente? Se você pôs, vai estar certo. Se você não puser, também vai estar certo, gente. Porque é facultativo. Facultativo quer dizer opcional. No segundo caso de facultatividade, é diante de palavras femininas, substantivo próprio, né? Nome próprio feminino. Então, se eu digo, ela se referiu a Cíndia, né? Apesar de ser um nome muito usado aqui no Brasil, mas é gênero feminino, tá? Já pesquisei por aí, não vi nenhum homem usando esse meu nome, não. Mas, enfim, Cíndia é nome próprio feminino. Então, se eu digo, ela se referiu a Cíndia, se nesse A, antes de Cíndia, né, tem o acento grave ou não, vai estar certo. O verbo referir, se referir, ele exige preposição a. Cíndia é nome feminino. Era para ter aí, Cíndia. Era para ter. Se eu quiser usar, eu uso. Mas se eu não quiser usar, eu não uso. Por quê? Porque Cíndia, que é nome próprio feminino, está dentro da regra de facultatividade. E, por fim, a última regra de crase facultativa é quando você usar na frase o pronome possessivo feminino. Tua, sua, nossa, vossa, minha. Isso é muito comum de cair em concurso, sabia? Casos de crase de opcionais, facultativas. Eu digo assim, hoje eu vou à minha loja. Quem vai a algum lugar. Ou seja, o verbo ir exige preposição a, né? Minha é um pronome possessivo feminino. Então, loja já é feminino, mas eu não usei o minha antes. Então, se eu quiser colocar aí ocorrência de crase aí, vai estar certo. Se eu não quiser colocar, também vai estar certo.
Cíndia, e se eu tirar o minha? Não vai ser mais facultativo, gente. Agora vai ser obrigatório. Hoje eu vou à loja. Quem vai a algum lugar, preposição a, mais o artigo a que acompanha a loja. Eu tenho fusão aí de crase, tá bom? Agora eu vou abrir para vocês se comunicarem comigo, que eu fico aperreada quando estou falando sozinha. Me perguntem. Para quem chegou agora, nós já falamos sobre a regência do verbo namorar, já falamos sobre algumas regras do novo acordo ortográfico, sobre hífen, já falamos também dos casos de crase, especialmente os facultativos. Morfologia, capeste. Morfologia é muita coisa, Arthur. Morfologia substitui as 10 classes gramaticais. Me diga uma, pelo menos. Enquanto você diz, vou começando a dar uma dica. A gente tem 10 classes gramaticais, 6 são variáveis, que vai ter gênero, número, grau, né? Pode ser gênero masculino, feminino, número, plural, singular, grau aumentativo, diminutivo. Eles podem ir para o plural, né? E 4 invariáveis, ou seja, não pode ir para o plural nem feminino nem masculino. São interjeição, advérbio, preposição e conjunção. Aí eu tenho uma dica. Preposição e conjunção, preposição e conjunção são duas classes gramaticais que a gente analisa o valor semântico, o valor de sentido, não tem função sintática. Então, você vai me perguntar a função sintática dessa conjunção aí, tá? Se for a conjunção que, ela vai ser conjunção integrante, vai estar dentro de uma função sintática de oração subordinada substantiva, para quem já estudou vai entender. Se não, gente, não tem função sintática, porque conjunção é valor semântico, tá? Respondendo aqui, Luiz, fui à casa da minha amiga. Bom, fui à casa da minha amiga, aí a casa é obrigatória, porque eu especifiquei a casa. Se você não tivesse dito de quem era a casa, aí, não, fui à casa, não tem crase. Mas como eu estou determinando de quem é a casa, essa crase aí é obrigatória. Certo, Luiz? Aí você, Cíndia, mas eu usei minha, certo? Mas o minha não tem nada a ver com caso facultativo nesse caso, porque para ter sido, você deveria ter colocado o minha aí, no caso, antes de casa, né? Para que o a fique junto do minha. Por exemplo, eu fui à minha casa. Você determinou de quem é a casa, deveria ser obrigatório, mas como você está usando minha, fica facultativo. Só que nessa frase que você utilizou aí, a crase, ela é obrigatória. Eu fui aonde, né? Aquele local, a casa. Casa é uma palavra feminina que está sendo determinada. Quem liga duas palavras é a preposição. A conjunção liga duas orações. E o pronome ele não liga ninguém. O pronome ele substitui um termo que já foi dito antes. Tá? Ele serve para coesão, né? Seja para se referir a algo que já foi dito, seja para se referir a algo que ainda vai ser dito, seja para fazer uma substituição, para evitar repetição. Então, pronomes a gente tem muitas classes gramaticais. A gente tem os pessoais, do caso reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que geralmente dentro da oração vai assumir uma função sintática de núcleo, né? Geralmente eles estão no sujeito, mas quando eles estão no predicado, eles são núcleo do objeto, e quando estão no sujeito, são núcleo do sujeito. E o pronome oblíquo, a função sintática dele é objeto, tá? Objeto indireto ou objeto direto, tanto faz, mas o pronome oblíquo, a função dele é esta, objeto. Além desse pronome, a gente tem pronome interrogativo, quase não cai, né, em concurso, mas é bom saber, que quase não quer dizer nulo, né? Que é só para questionar, muito usado no início da frase, né?
Olha, na verdade você tem que ler a frase para saber se o que está se referindo ao termo anterior. Talvez com prática, exercícios, você acaba deduzindo, né? Quando eu digo assim, sabe-se que há muitas pessoas doentes. Sabe-se que. Esse que, você entende que está se referindo a algo anterior? Não. Sabe-se que quer dizer que está jogando o leitor para frente. Ou seja, eu não tenho como olhar para trás. Se eu não tenho como olhar para trás, eu sei que esse que não está se referindo. Na verdade, essa frase, essa oração que eu disse, é um período composto, é uma oração subordinada, viu, Arthur? Você que me perguntou. Uma oração subordinada substantiva, subjetiva, para se lascar, é nome que só. Porque ela tem função de sujeito, né? Sabe-se aí vai ter uma função de verbo de ligação e esse que, sabe-se que tem algumas pessoas doentes, vai ter função de sujeito. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Certo? Então, esse que aí é conjunção integrante, inclusive. O que, quando se refere a um termo anterior, ele é pronome relativo. Quando eu digo assim, Luísa, que é irmã de Paulo, foi ao shopping. Esse que está se referindo a quem? Ao termo anterior, Luísa. Aí é um pronome relativo. Fui à escola, Júnior. Quem vai a algum lugar. Então, tem preposição a. Escola é um substantivo feminino. Então, vai exigir artigo a. Nessa fusão, vai ocorrer crase. Então, fui à escola. Tem crase, sim. Inclusive, uma outra dica que eu vou envolver regência e crase. É o verbo chegar. Quem sabe a transitividade do verbo chegar? Isso, perfeitamente, Arthur. Para você saber se é conjunção integrante, se essa oração é subordinada substantiva, o que e o se você pode substituir por isso. Se vier uma preposição, né, de que, aí é disso, substituir por disso. Mas aí é um conteúdo mais avançado também, né, para concurso, no caso, para vocês, certo? Chegar é um verbo intransitivo e não um verbo de ligação, né? Verbo de ligação é um verbo que indica estado, certo? Então, que não tem movimento. Chegar é um verbo de ação. Vê só, o verbo chegar é um verbo intransitivo. Ele não pede complemento. Porém, alguns verbos intransitivos, eles fazem assim, beleza, então, eu não preciso de complemento nenhum, mas às vezes eu quero sair de óculos, às vezes eu quero sair de anel, às vezes eu quero sair com relógio. Ou seja, gente, isso que eu tô falando são acessórios, né? Eu não preciso deles se eu não quiser. Então, o verbo chegar, assim também como o verbo ir, ele às vezes utiliza um termo acessório que a gente chama de adjunto adverbial. E vem depois dele, geralmente, tá? Exatamente. Morreu também é um verbo intransitivo. Eu digo, ele morreu. Tá, me satisfiz. Mas eu posso dizer a causa da morte. Certo? Ele morreu de fome. Então, tem aí um adjunto adverbial de causa. Quando eu digo, eu cheguei a praça, por exemplo, que a gente tem muita mania de dizer, eu cheguei em casa, eu cheguei no shopping, eu cheguei na praia, né? O verbo chegar não exige preposição em. O verbo chegar exige preposição a. Cíntia, como é que ele exige se ele é um verbo intransitivo? É porque ele é louco mesmo, gente. Ele é um verbo intransitivo que não pede complemento, mas ele diz assim, ó, hoje eu quero sair de acessório e esse meu acessório vai ter que ter a preposição a. É exatamente isso que eles fazem. Então, ao lado dele tem um adjunto adverbial, que é um termo acessório, mas tem que estar com a preposição a. Ele é assim, ele é dono de si e diz, quer me seguir, me siga, mas tem a preposição a, use a preposição a. Então, quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega à praia, né? Eu cheguei ao shopping, cheguei à casa de fulana, beleza? Com a preposição a. E não com preposição em. A gente usa em porque é coloquial, no dia a dia. O importante é passar a comunicação.
Mas, na verdade, o verbo chegar e o verbo ir exigem preposição a, mesmo que não exijam complemento. Mais perguntas? Posso complicar um pouquinho? Vou falar da regência do verbo assistir. Menino, Thales, tu encuca com essas palavras regressivas, né? Menino, não te mandei já. As palavras regressivas, gente, é um tipo de derivação, tá? São palavras que derivam de outras, palavras que derivam de palavras primitivas, certo? E aí, quando elas derivam, elas ficam menor do que as palavras primitivas. Porque quando a gente fala assim, pedra, aí eu vou derivar pedreiro, pedregulho, pedrada, pedraria, apedrejar. Percebo que elas ficam até maiores, porque elas derivam de uma primitiva. Mas as palavras regressivas não, elas derivam de uma primitiva e acabam diminuindo. Elas podem diminuir não só graficamente, como foneticamente. Então eu tenho pular, aí eu vou derivar pulo, que pode ser o verbo na primeira pessoa, né? Eu pulo, ou pode ser também um substantivo, o pulo. Só que, geralmente, as regressivas elas vão derivar, galera, substantivos abstratos, geralmente, tá? Mas não necessariamente. Não são todas o quê? Aí eu tenho, por exemplo, criticar, aí eu posso derivar a palavra crítica, é uma regressiva, derivação regressiva também. Quer mais exemplos? São palavras que... Tem palavras que são ação, não foi o exemplo que eu dei, Thales? Pular derivou pulo, que é um verbo, primeira pessoa, do singular. Eu pulo. E também podem, por exemplo, interpretação, né? Um substantivo que dá uma ação também. Mas geralmente a ação mesmo é o verbo, tá? O pulo foi alto aí. O pulo já seria o substantivo, exatamente. Isso. Eu pulo alto. Pulo verbo. O pulo foi alto. Pulo substantivo. Dúvidas ainda sobre isso? Posso ir para um próximo verbo para a gente ver regência? Bom, vou lá. O verbo que eu quero trazer para vocês é um verbo que ele tem uma complexidade assim, porque na verdade ele tem várias regências, sabe? Não acho difícil não, mas quem não sabe, não está acostumado, tô tomando água porque tô com calor, porque na verdade normalmente eu nem tomo. Plenamente, minha filha, que eu ganhei da minha amiga Maiara, diva não malha, esculpe, ou eu sou exemplo. Sim, o verbo assistir. O verbo assistir, que eu quero trazer para vocês, ele tem 4 regências. Na verdade, a gente chama de 4 regências, né? Mas são 3 em que uma delas vão ter significados diferentes. E aí, como tem significados diferentes, a gente acaba falando que são 4. Vamos lá. Primeira regência. Só um minutinho, tá, gente? Aqui. Uma barata aqui, ainda não, viu? Aqui tá no teu pés, aqui. E ela tem asa. Se ela voar, acabou-se. Acabou minha vida. Entrou no teu tênis. Tá embaixo do de cá. Do de cá embaixo. Do de cá. Pronto, embaixo do sofá. Agora é um ano pra tirar. É uma barata mesmo?
10-0, viu? Vamos lá, então. Eu tô online aqui, paguei mico. Uma barata, minha gente. Suei mais que já tava. É um besouro. Não. Tudo que voa pra mim é barata. Vamos lá, o verbo assistir. Ele tem 4 regências. A primeira regência do verbo existir. Toda vez que o verbo existir tiver o significado ajuda, aquele menino que passou lá num quartel de Olinda, que eu falei do parlamento, mata ela, mas joga nela, acaba. Vou jogar em você, a barata. Então, toda vez que o verbo assistir tiver o sentido de ajudar, gente, dar assistência, o verbo assistir é transitivo direto, não pede preposição. Júnior disse, barata 1, Tiago 0. Por exemplo, o médico assistiu o paciente. Não é assistir de ver, é assistir de ajudar. Então, o médico assistiu quem? O paciente. O paciente é complemento do verbo assistir, porque nesse sentido indica ajudar, dar assistência. É um complemento que não vai pedir preposição, porque o verbo assistir, no sentido de ajudar, é transitivo direto. Então, anota aí, tá? Outra regência do verbo assistir. Agora sim, no sentido de ver, presenciar, o verbo assistir ele é transitivo indireto, ou seja, pede preposição a, mas obrigatoriamente pede um complemento, por isso que ele é transitivo. Então, pede um complemento com preposição a, tá? Essa questão de pedir preposição, a gente tem que estar muito atento ao verbo que exige a preposição, porque cada verbo que exige uma preposição, ele exige uma preposição particular. Não é qualquer preposição, exige preposição, eu ponho a que eu quero. Não, certo? Então, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele exige preposição a, junto com o complemento. Por exemplo, assistiu a novela, muito bem, Heraldo, né? Eu assisti, ela assistiu a novela, ela assistiu a quê? A novela é complemento indireto do verbo assistir. Por que indireto? Porque tem preposição aí, não é à toa que ocorreu crase, né? Para ficar mais fácil, eu vou trocar por um masculino. Ela assistiu ao teatro. Então, ao tem preposição aí, a mais o, a preposição, o artigo, certo? Então, quem assiste, no sentido de ver e presenciar, assiste a alguma coisa. Terceira regência. Percebam que eu falei uma que é transitivo direto, outra que é transitivo indireto. Eu vou para a terceira regência. A terceira regência também é transitivo indireto, só que agora é no sentido de caber, pertencer. Então, eu digo assim, hoje, na live, a aula de língua portuguesa, a aula de gramática, só assiste a Cíndia. Olha, me achando, né? Só assiste a Cíndia. Então, quer dizer, assistir aqui é no sentido de só cabe a ela, só pertence a ela. Beleza? Mesma coisa você colocar este caderno, este diário, assiste a Pedro. Assiste a Paula. Porque pertence a ela. Certo, gente? Então, o verbo assistir, no sentido de caber, pertencer, é transitivo. Voltou? Voltou, porque pausou, gente. Só me disse que tá me ouvindo, tá? Então, o verbo assistir, no sentido de caber, pertencer, é transitivo indireto, exigindo preposição a também. E aí, por fim, eu vou dizer a última regência, tá? Para tirar as dúvidas. Assistir no sentido de morar, residir. A pensar assim, pois é, se eu digo assim, eu assisto em Recife, não quer dizer que eu estou vendo alguma coisa em Recife, não. Quer dizer que eu moro em Recife. E aí, quando ele tiver esse significado de morar e residir, ele é um verbo transitivo? Não, é um verbo intransitivo. Sabe aqueles verbos intransitivos que usam acessório, adjunto, adverbial de lugar? E esse adjunto adverbial de lugar, do verbo assistir, tem que ter preposição em. Então, eu não vou dizer eu assisto em Recife. Em Recife é adjunto adverbial de lugar.
que está indicando a circunstância de lugar o verbo assistir e tem a preposição em exigida por ele. Portanto, intransitivo. Júnior, não entendi. Exclusivo o quê? Não sei mais o que eu falei sobre isso. Se numa oração tiver do, da, no, na, a palavra que vir depois vai ser substantivo. Vai. Sim, Arthur, vai ser substantivo. Ainda que essa palavra, a origem dela seja qualquer outra classe gramatical, qualquer palavra, gente, qualquer palavra que venha após um artigo já é substantivo. Aí você vai dizer, Cíndia, mas do, da, no, na é contração prepositiva. É, mas é preposição mais artigo. Do é de mais o. Da é de mais a. No é em mais o. Na, em mais a. Ou seja, uma preposição mais um artigo. Então, qualquer uma que tenha artigo, qualquer palavra que acompanhe um artigo se torna um substantivo. Me dá um exemplo de assistir no sentido exclusivo? Oi, Stephanie. Chegou um pouquinho atrasada, já dei tantas dicas. Regência, crase, hífen do novo acordo. O que mais? Pronome. Eita. Eita. Vou repetir, Arthur. Eu disse o seguinte, que qualquer palavra, independente da origem dela, ela pode ser qualquer outra classe gramatical. Se ela for acompanhada por artigo, ela já se torna um substantivo, Arthur. E aí você poderia dizer assim, Cíndia, mas do, da, no, na não é substantivo, é contração prepositiva. De fato. Mas eles são formados com artigo. Do é de mais o, da é de mais a, no é em mais o, na é em mais a. Ou seja, é preposição mais um artigo. Por isso que depois, se vier uma palavra depois dessa contração, automaticamente essa palavra se torna um substantivo, porque elas estão sendo acompanhadas por um artigo. E aí, gente, mais dúvida? Posso para a próxima? Deixa eu ver aqui se houve alguma que eu passei. Acho que não. Turma tirando onda aqui com o meu medo da barata, que era um besouro. Aí tinha cara de barata. Exclusivo, né? Sim, Júnior, eu perguntei, acho que você saiu, não sei, enfim. Vou tirar a dúvida porque serve para todo mundo. Olha, eu assisti no sentido de exclusivo aí, é a mesma regência de caber e pertencer. É transitivo indireto. Assistir no sentido de exclusivo, quer dizer, isso é exclusivo a tal pessoa. Só cabe a essa pessoa, entende? Então é transitivo indireto. Pede complemento com preposição a. Mais alguma dúvida, gente? Como eu vou diferenciar a locução adjetiva de adjetiva? Gente, vamos lá. Adjetivo consiste em uma palavra só. Locução consiste em ter preposição mais uma palavra, mais um nome. Na locução adjetiva, a preposição vem antes do nome. E nessa junção, ela vai indicar uma característica a outro nome. Então, assim, cuidado para não confundir com locução adverbial ou complemento nominal, né? Se eu digo amor, ela tem um grande amor, não está com sentido completo. Ela tem um grande amor de mãe, de irmão, de pai. Eu estou completando o sentido de amor. Isso é um complemento nominal,
de mãe. Mas a locução adjetiva, ela não complementa o nome. Ela só determina, ela caracteriza, né? Se eu digo assim, caderno de Patrícia é novo. De Patrícia é uma locução adjetiva de cadernos. É uma locução adjetiva que indica aí de quem é o caderno, né? O de indica a posse, mas nessa junção com o adjetivo, com o nome Patrícia, perdão, vai formar uma locução adjetiva, a função sintática é um adjunto adnominal, em que não está completando o sentido de caderno, e sim caracterizando, indicando de quem é o caderno, certo? E aí? Outra dúvida, gente? Posso para outra dica? Minha próxima dica também está relacionada a um novo acordo ortográfico, que é sobre a palavra ideia. E aí, galera? Ideia é acentuado? Ideia não é acentuado? Sim, não, talvez, às vezes. Me respondam aí, por favor. Arthur, sim ou não? E aí, gente? Travou aí, foi? Ó, ele lembrou, disse sim, mas lembrou da regra, né? Pois é, paroxítonas com ditongo aberto, E, O e El, não são mais acentuadas, certo? Então eu tenho paroxítona, lembrando, né? Paroxítona é a sílaba tônica, sílaba mais forte. De trás para frente da palavra é a segunda sílaba, ou seja, a penúltima, tá? Então, toda vez que a penúltima sílaba ela for tônica, for forte, e nessa sílaba, tiver um ditongo aberto, ditongo é a junção de uma vogal mais semivogal, que é uma vogal mais fraquinha, certo? Eu tenho aí a ausência da acentuação, que antigamente, antes do novo acordo, era acentuado, mas hoje não é. Exemplo, além de ideia, paranoia, heróico, plebeia, estreia, assembleia, nada disso tem acento mais, gente. Oi, amiga, boa noite. 3 tapas na sua cara que tá aparecendo agora, né? Pois é. Teu marido perguntou aqui, pediu uma dúvida, né? E acho que saiu, não sei. Respondi a ele, fiquei de graça. Diga a ele, tá? Então, ó, essas foram algumas palavras que não tem mais acentuação. Nós já vimos regência, crase, dicas não só para melhorar a redação, mas também para responder questões de concurso em geral, né, gente? Que exige português, gramática pura. Alguém tem mais alguma dúvida? Nossa live vai estar encerrando dentro de alguns minutos. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês, me assustar com vocês, não é? Aqui tivemos uma quase barata, nesse calor de Recife. Até a nossa próxima live. Vamos ver aí o que é que nos espera, tá? Pontuação e predicado, infelizmente, fica para a próxima live. Eu vou marcar daqui pro fim de semana outra, tá bom, gente? Prometo. Beijão. Vou anotar essas dicas aí.